paz seja convosco, eu sou o pastor Eliezer e este é o meu canal, PR Eliezer Oficial, e quero pedir a você que você possa se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo bíblico de estudo, porque a intenção é propagar o Evangelho usando as mídias, o recurso que nós temos para poder alcançar as pessoas que de outra maneira eu não conseguiria alcançar, tá bom? Deus possa abençoar você e a sua família. E hoje nós vamos meditar sobre o casamento judaico e a sua relação com a volta de Jesus. Muitas terminologias bíblicas, ela só é possível ser entendida se nós conhecermos a cultura judaica, por exemplo, do casamento judaico. Quando se fala da vinda de Jesus, tanto Jesus como os apóstolos usam muito da terminologia que está inserida dentro das fases do casamento judaico. Então eu gostaria de falar nesse vídeo, nessa mensagem, sobre as fases do casamento judaico, ligando-as a alguns textos citados por Jesus, citado pelo apóstolo Paulo, por exemplo, e para a gente entender esse projeto de Deus, como as coisas funcionam. Muita gente, por não entender essas coisas, começam a criar um monte de interpretações fantasiosas acerca da vinda de Jesus e de outras coisas também doutrinárias. Mas vamos lá. A primeira fase do casamento judaico se chama Shidduchin, que era literalmente a escolha da noiva. Então o jovem judeu, quando ele se apaixonava por uma jovem, ele ia aos pais dessa jovem e pedia a mão dessa jovem em casamento, em noivado, que era feito um contrato ali, a coisa era séria. Era feito um contrato com um valor judicial. Tanto é que José, que era marido de Miriam, de Maria, quando ele fica sabendo que ela está grávida, ele não tentou infamá-la, ou seja, ia ao juiz para poder cancelar aquele noivado, porque havia um contrato. O Senhor precisou revelar a ele que aquela gravidez era uma gravidez ocorrida pela ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida dela, que nasceria ali o Mashiach e Yeshua. Então, o contrato era um contrato sério. A partir dali eles firmavam um compromisso de fidelidade. Esse contrato se chamava Ketubá. E havia então as cláusulas do contrato. Promessa de fidelidade, a obrigação do noivo, a obrigação da noiva. O noivo, por exemplo, tinha a obrigação, a partir de então, de voltar para a casa do pai. E ele tinha 2 anos para preparar um lugar das bodas. E aí, após esses 2 anos, no máximo, ele voltaria para buscar a noiva, para levá-la para a casa do pai, que é onde o Senhor Jesus está hoje, para poder celebrar as bodas, que, segundo as leis do casamento judaico, eram 7 dias de bodas. Está lá em Juízes, capítulo 14, versículo 12. Anote aí e confira depois, porque eu não tenho tempo para ler todos os textos por causa do tempo do vídeo. Então você confere lá, como bom bereano. E, profeticamente, esses 7 dias simbolizam 7 anos. A igreja estará no céu, nas bodas, nesses 7 anos, enquanto ocorrerá aqui na terra 7 anos de tribulação. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação, chamada também de angústia de Jacó. Então, o casamento era consentido, era perguntado à noiva se ela queria, como foi no caso de Rebeca. Rebeca disse para Eliezer, que veio buscar uma noiva para Isaac, e ela disse, eu irei. Então o casamento era consentido, ainda que havia casamentos arranjados, casamentos por motivos políticos e outros motivos a mais. Mas neste caso, o casamento tinha que ser por amor mesmo. E algo interessante, por exemplo, a Rebeca não fica conhecendo Isaac, até que Isaac vai ao encontro dela e Eliezer está levando-a para encontrar um lugar intermediário, como vai ser o arrebatamento. Jesus vem buscar a igreja com as nuvens, nas nuvens teofânicas de Deus, não nessas nuvens que nós conhecemos,
e o Espírito Santo nos conduz até Cristo. Então a igreja, simbolizando Rebeca, é conduzida por Eliezer, e Jesus volta, representado em Isaac, a encontrar a noiva no caminho intermediário, nos ares. Então é muito interessante essa linguagem. E ela, Rebeca, ela só sabe, o que ela sabe do noivo dela, que é Isaac, é aquilo que Eliezer fala. Tá? Então ela crê naquilo que Eliezer, figura do Espírito Santo, fala para ela. Assim é a igreja. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos nas informações que o Espírito Santo nos dá pela palavra de Deus, quem ele é, e nós desejamos, como noivo, encontrá-lo por causa do caráter dele. E o que acontecia? Depois de ser lavrado o contrato, o jovem ele tinha que pagar o dote, que era um valor muito alto. Se ele não tivesse dinheiro, ele tinha que trabalhar 7 anos para poder pagar o dote, como foi o caso de Jacó. Jacó trabalha 7 anos para receber Raquel. Ele acaba recebendo Lia, porque Labão o engana. Então Lia era primogênita, e ele acaba ter que trabalhar mais 7 anos para receber Raquel. Isso é figura da igreja e de Israel. Raquel simboliza Israel, Lia simboliza a igreja. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele veio para os judeus, mas os sacerdotes judeus não receberam, o condenaram. Então, todo aquele que creu nele, seja judeu ou gentil, recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Então, ele trabalhou para Israel, recebeu a igreja primeiro. Mas depois ele trabalhará 7 anos para receber Raquel, figura do remanescente judeu, que é a angústia de Jacó, outro nome para a grande tribulação. Angústia de Jacó por quê? Porque ele quer Raquel, ele ama Raquel. Ele vai ter que trabalhar 7 anos a mais para receber Raquel, então ele fica angustiado nesse período, porque ele quer a Raquel. Da mesma forma, esse período da grande tribulação é o período da angústia de Jacó, porque Jesus terá que trabalhar mais 7 anos. A última semana das 70 semanas de Daniel, capítulo 9. A igreja não participa, porque a igreja já terá casado com ele, que é Lia. Glória a Jesus. E Jesus ele paga esse alto preço, tá? Lá na cruz do Calvário. O jovem pagava o alto preço e voltava para a casa do Pai. Jesus, então, quando ele morre na cruz do Calvário, ele paga um alto preço. Ele grita lá na cruz, tetelestai, está pago. Ele compra a noiva ali pelo seu sangue, o sangue da nova aliança. E ele vai voltar para a casa do Pai. Bom, Jesus nasceu por volta do ano 4, ano 6 a.C., porque houve um erro no calendário gregoriano, que é o nosso calendário. Suponhamos que ele nasceu no ano 4. Ele morreu com 33 anos, então ele teria morrido no ano 29, né, com a margem de erro pequena. Tá? E, profeticamente falando, ele teria 2.000 anos para voltar, os 2 anos que o jovem tinha para poder se preparar lugar. Jesus falou sobre isso. Quando Jesus falou em João 14, ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Mas se eu for preparar lugar, voltarei outra vez para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus pagou o dote, foi para a casa do pai preparar lugar. Ele está lá na casa do pai nesse instante. Ele vai voltar. Bom, se ele morreu no ano 29, e foi quando o preço foi pago, somando com 2029, no máximo, até lá, ele terá que vir segundo as leis do casamento judaico. Segundo, entendeu? Esse entendimento. Não quero aqui afirmar, não quero aqui ser dogmático, mas, segundo essas bases, ele terá que vir no máximo daqui a 10 anos. Eu sei que isso é muito forte, é algo muito sério, mas eu estou me baseando não só na lei do casamento judaico, mas em muitas outras coisas que não dá para me falar aqui agora. Eu estou certo disso. Tá? Há um tempo determinado para todas as coisas. E por que não teria um tempo determinado para a vinda de Jesus buscar a sua noiva? Qual é a noiva que não sabe quando vai casar? Tem que saber.
né? Nós podemos saber o tempo e a estação, ainda que não sabemos o momento exato, o dia e a hora. Mas a Bíblia me deixa bem claro em vários textos que é possível saber o tempo e a estação. Vou citar um para você. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1. O apóstolo Paulo fala: quanto ao tempo e as estações, irmãos, não vos é necessário que eu vos escreva, porque vós estáis inteirado com precisão acerca do dia do Senhor. Ele falando da vinda do Senhor em glória. Bom, se é possível saber o tempo da vinda de Jesus, a primeira vinda, porque a Bíblia ensina que era possível saber, os sacerdotes tinham que saber, havia um calendário em Daniel, 70 semanas, e é possível saber a vinda de Jesus com poder e glória, a vinda visível. Por que não é possível saber a proximidade, a estação, o tempo da vinda dele para casar com a sua noiva? Então esse é um outro tema maravilhoso também, mas eu quero aguçar aí a tua memória, a tua vontade para que você entenda essas coisas. Então, nesse período em que o jovem estava separado da noiva, eles tinham que manter a fidelidade do contrato. A noiva tinha que se manter virgem, tinha que se manter pura, ela usava um véu, esse véu era símbolo do seu compromisso, para que nenhum jovem a cortejasse. Então aquele véu já apontava para o seu compromisso. A Rebeca, ela estava sem o véu. Quando viu Isaac, ela bota o véu rapidamente. Entendeu? Ela se distraiu um pouco. É a situação da igreja hoje. A igreja está intertida em outras coisas. Não está com a sua mente firmada nesse desejo, como está escrito em Apocalipse. O Espírito diz vem, a noiva diz vem, ora vem Senhor Jesus. Tem que haver um desejo na noiva desse encontro. Como houve uma ansiedade da Rebeca ao descer do camelo, tá? Para ver o noivo. Então a igreja tem que ter esse anseio de se encontrar com o Senhor. Nesse período de 2 anos, para nós 2000 anos, eles poderiam se comunicar por cartas. Por isso as cartas de Apocalipse, capítulo 7, é o Senhor se comunicando à igreja. E as epístolas também dos apóstolos. Por quê? Porque através dessa comunicação a igreja, a noiva, conheceria o noivo um pouco mais. Os propósitos do noivo, os planos do noivo. Porque não há noiva inteligente que queira casar com alguém que não tem planos para o futuro, não tem propósito e que não participe a ela os seus projetos. Havia, após o lavrar desse contrato, uma cerimônia chamada Kiddush. Kiddush significa santidade, em que o noivo e a noiva bebiam junto o cálice da bênção do vinho, o vinho abençoado. E ali ele selava então o noivado, tá? Naquela cerimônia. E quando o noivo voltasse após 2 anos, para nós 2000 anos, e levasse a noiva para a casa do pai, lá ele beberia nas bodas um novo cálice, ali selando já o casamento. Jesus fala sobre isso em Mateus 26, Mateus 29, aliás, Mateus 26, 29, ele diz assim: e digo-vos que, desde agora, ele está na última ceia, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do vosso Pai. Então Jesus bebe aquele cálice, selando o noivado, ali na última ceia. E promete beber o outro cálice quando voltar para buscá-lo para a casa do Pai. Buscá-los para a casa do Pai, nos buscar. Então, quando nós bebemos o cálice da ceia, é uma profecia para o futuro, né? Beber em memória dele até que ele venha. E é o selar do noivado e posteriormente o selar do casamento. Então vocês podem ver que há muitas coisas relacionadas ao casamento judaico. E também o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,20, ele fala que nós fomos comprados por um alto preço, por um bom preço. E ele dizendo à igreja de Corinto que deveria preservar os vossos corpos em santidade, porque havia prostituição. Paulo está combatendo a prostituição. Porque ele fala que aquela igreja não era dona de si mais, porque Jesus a comprou e deveria agir condignamente a sua vocação, o seu chamado. Glória a Jesus.
Em 2 Coríntios 11:2, vai anotando aí, o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto que ele tinha zelo, ele fala, tenho zelo por vós, com o zelo do próprio Deus, né? Para vos guardar, virgem, ataviada, preparada para vosso marido, a saber, Jesus. Paulo se coloca como amigo do noivo, porque quando o noivo ia para a casa do pai, ele deixava um amigo de confiança para cuidar da noiva, para ajudar a noiva nos preparativos, para que ela pudesse encontrar com o noivo totalmente preparada. O João Batista também, ele se coloca como amigo do noivo, quando ele diz lá em João 3:29, o seguinte: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que é João Batista, que lhe assiste e ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está completo. Jesus está sendo anunciado por ele está apontando Jesus para a noiva, e Jesus chega, João vai sair de cena, e ele fala que a alegria dele está completa porque ele cumpriu a sua missão de amigo do noivo, que é preparar a noiva para entregar para o noivo. O Espírito Santo fará esse papel final no arrebatamento. Glória a Jesus. Quando então se completava o tempo, e estava no tempo do noivo voltar, o pai aqui marcava essa data, né, de volta, mas teria que estar nesse inteirinho de tempo. Ele então voltava, depois do casamento, voltava para a noiva, com a noiva para a casa dos noivos, porque ele ia constituir família, precisava de uma casa, ele ia morar na casa do pai. Nós não vamos morar no céu, nós vamos voltar para a terra. Após o casamento, vamos voltar para a terra, ele vai estabelecer o milênio. A gente vai jogar as nações e vai estabelecer o milênio aqui na terra. E haverá então, no processo do milênio, novos céus e nova terra. Ora, nova terra para quê? Se fôssemos morar no céu para sempre, haverá uma nova terra, será restaurado todas as coisas, como os profetas ensinaram, os apóstolos ensinaram. O apóstolo Paulo ele fala em Atos 3:21, é necessário que o céu retenha até a restauração de todas as coisas, como foi falado pelos santos profetas, e Moisés também falou, Paulo fala sobre isso. Restaurar significa trazer o estado original. Ele vai restaurar todas as coisas. E a partir do que existe, a partir desse planeta, desse céu e dessa terra, ele vai trazer um novo céu e uma nova terra, como está lá em Apocalipse. Então, nós vamos voltar para a terra. Olha o que diz o Salmo 115, versículo 16, muito interessante sobre isso que eu estou falando. Salmo 115, versículo 16. Diz assim: os céus são os céus do Senhor, e a terra ele a deu aos filhos dos homens. A terra é o nosso lugar. A terra é a nossa casa. Nós vamos ficar por aqui para sempre, como diz o salmista também, se não me falha a memória, ao Salmo 36. Ele diz que os mansos herdarão a terra. Jesus cita isso lá em Mateus 5:5 também. E ele acrescenta dizendo que é para sempre. Os mansos herdarão a terra para sempre, diz o salmista. Então, essa história de morar no céu, viver no céu para sempre. Ontem mesmo eu ouvi um pregador dizendo que após o arrebatamento, Jesus vai acabar com tudo aqui, o universo, tudo, vai pegar fogo em tudo e vai acabar. E a gente vai ficar lá no céu para sempre. Lá no céu para sempre. Então esse camarada, felizmente, não conhece nada do que está falando. E tendo em vista essas coisas, né, para o vídeo não ficar muito grande também, porque a gente poderia falar aqui de mais coisas, a noiva verdadeira, o corpo de Cristo, a sua esposa, anseia pela sua vinda. Por isso que em Apocalipse 22, versículo 17, o Espírito diz vem, e a noiva diz vem. Então a verdadeira esposa, ela dá eco à voz do Espírito Santo, e é o desejo dela que ela vem. O apóstolo João, falando da vinda de Jesus, ele fala assim: aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. E a Bíblia diz também em Hebreus que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então eu vejo que
essa geração não está esperando, exceto a verdadeira igreja. A igreja institucionalizada, a instituição corrompida, não está esperando. Então ele vai tirar de dentro da instituição a verdadeira igreja. Infelizmente muitos vão ficar. Jesus vai arrebatar a igreja e os templos continuarão cheios de gente. Porque muita gente vai ficar. Porque não estão se santificando, não estão se purificando. E isso é necessário para que o contrato seja confirmado. Porque se houver infidelidade, o contrato é desfeito. Tá? Então que Deus possa abençoar vocês. Que vocês possam tirar proveito dessas informações. E que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. E ajude ao canal a propagar o Evangelho, o nome do Senhor. Porque esse é o intuito. Em nome de Jesus.